Olá, sejam bem-vindos a este estudo, todos. Se já viram o título, viram que o título diz: É o Espírito Santo, o Pai dos cristãos? E a resposta é: sim, o Espírito Santo é o Pai dos cristãos. Isto pode parecer um pouco confuso, o que eu estou a dizer, mas não é nada que não esteja nas Escrituras. O problema é nós sabermos quem de fato é o Espírito Santo. Neste estudo eu quero, como em todos os meus estudos, eu quero só apresentar a palavra de Deus e mostrar que isto é a verdade. Vamos ver quem é o Espírito Santo, quem é Deus e quem é o nosso Pai, obviamente. É necessário nós, muitas vezes, desaprendermos muito mais do que aprendermos. Quero dizer que as coisas que nós temos aprendido durante vários anos nos complicam, nos bloqueiam, para que nós possamos aprender mais. Porque às vezes as ideias pré-concebidas que nós temos, elas não nos deixam avançar com o que a palavra claramente diz. Eu espero que cada um de nós possa pôr de lado as coisas que já aprendemos, se essas coisas estão de encontro, se elas vão de encontro ao que a palavra de Deus diz. Se elas não estão em harmonia com a palavra de Deus, é óbvio que temos que pôr essas coisas de lado. E então vamos seguir com este estudo. Vão ver que este estudo vai ser uma bênção muito grande para cada um de nós. Eu ao fazê-lo, foi uma bênção muito grande. O Senhor me iluminou para falar deste assunto e eu espero que seja uma bênção muito grande para cada um de vocês que está a ver. No Velho Testamento, Deus é referido como sendo nosso Pai 13 vezes e 4 vezes como sendo o Pai de Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus chamou Deus de seu Pai 127 vezes e disse que Deus é o nosso Pai 30 vezes. O que significa Pai? Nós sabemos que, de uma forma humana falar, significa alguém que teve filhos, alguém que é pai, que tem filhos, mas de uma forma mais profunda, de uma forma mais cheia, de uma forma essencial, pai quer dizer alguém que cria, alguém que começou algo, um fundador de algo, o gerador, alguém que gerou algo. Mas ainda mais profundo significa alguém que dá a vida a outro ser. Isso é a essência da palavra pai. Numa forma orgânica de pessoas, quando uma pessoa aparece, quando uma pessoa é criada, é necessário haver um pai que dê vida a essa pessoa. E obviamente o pai de todos nós é o pai do céu. Ele é o originador de toda a vida que existe no universo. Ele é a fonte de tudo. Parece ser bem claro que a Bíblia Sagrada está-nos a dizer que existe um ser, o qual é o Pai de todos, incluindo Jesus Cristo. Este ser é o Pai de todos, porque, como eu disse ainda há pouco, a palavra Pai, na sua essência total, na sua essência exata, é alguém que realmente dá vida. É alguém que dá vida a outro ser. E agora temos que perguntar aonde é que o Espírito entra nesta história, pois o título é Se o Espírito é o Nosso Pai. Vamos ver uns versos bíblicos. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui, este episódio, a gente sabe que é o anjo Gabriel encontrou-se com Maria e ele dá-lhe uma profecia do que haveria de acontecer, que o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, que é a mesma coisa, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo, haveria de cobrir a Maria, haveria de vir sobre ela, e o Santo que haveria de nascer iria ser chamado Filho de Deus, que é, obviamente, Jesus Cristo, nós sabemos. E vamos ver mais um verso. Então José, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo.
Ok, então este é o próximo verso que também trata com o mesmo episódio, mas temos que fazer uma pergunta. Se o Espírito Santo é uma pessoa, um ser à parte, separado do Pai e do Filho, por que razão Jesus nunca chamou o Espírito Santo de Pai? É uma boa pergunta. Porque a doutrina da Trindade diz-nos que existe um só Deus, uma união de três pessoas, e cada uma dessas pessoas é uma pessoa por si mesma, é um indivíduo. Então, se a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Maria, Jesus, pela lógica, devia chamar ao Espírito Santo de Pai e não ao Deus Pai de Pai. A palavra sagrada é muito clara. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse, como diz a doutrina da Trindade, um ser à parte do Pai e do Filho, Jesus certamente teria de chamar Pai ao Espírito Santo e não ao primeiro ser do Deus Trino. Será que Jesus estava confuso e não sabia quem era o seu Pai? Ou ele é um mentiroso, sabendo que o Espírito Santo era o seu Pai e continuava a chamar o outro ser da divindade triuna de Pai? Ou será que os homens influenciados por Satanás nos dias de hoje, e já há muitas eras, é que estão confusos? Eles realmente é que estão confusos acerca de quem é o Deus verdadeiro e de quem é o Espírito Santo. É claro que quem está confuso não é o Filho de Deus, literal, Jesus Cristo, mas sim os homens influenciados pelas doutrinas dos demónios. A resposta é muito clara. Jesus chamava a Deus o Pai de Pai e não ao Espírito Santo, porque Deus é o Espírito Santo. Ele é o único Deus verdadeiro, é o Pai. O Espírito Santo não é outra pessoa. O Espírito Santo é a pessoa do Pai, em espírito. Perceba isto, que quem gerou no ventre de Maria Jesus Cristo foi o Pai, através de seu Espírito. O agente pelo qual ele, o Pai, o ser que está sentado no trono, se faz presente em todo o universo. Quando você pede pela presença do Espírito Santo, quem está presente é o Pai, Deus, e seu Filho, e não outra pessoa. Se nós somos cristãos verdadeiros, temos que acreditar na Palavra Sagrada. Vamos ver se a Palavra Sagrada nos diz isto, que Deus, o Pai, é o Espírito Santo. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para mim, este verso, juntamente com outros, deixa tão claro que Deus, que é o Pai, é espírito. Jesus aqui, ele próprio está a falar. Se nós não acreditamos em Jesus, vamos acreditar nos homens que dizem o contrário, dizem que esta pessoa do Espírito Santo é uma pessoa à parte do Pai. Não, Jesus aqui está-nos a dizer que Deus é Espírito. E depois diz que importa que adoremos a Deus. E depois diz que Deus é Espírito. E ele diz que o Pai é o que procura a adoração. Então os elos ligam-se todos. Claramente Deus é o Pai e o Pai é Espírito. O Espírito Santo é o próprio Pai. É Deus. É o Pai. São todos um. É a mesma pessoa, só que é em Espírito. E continuando diz: e que consenso tem o templo de demónios com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui Paulo deixa bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo, somos o templo de Deus e que ele, Deus, habita em nós. E quem é que é Deus para Paulo? Vamos ver. E que não há outro Deus, senão um só, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo
e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, aqui nós estamos a ver o quê? Que Paulo diz claramente que nós somos o templo do Espírito, somos o templo de Deus e que Deus é o Pai. Então, o Pai é o Espírito e é Ele próprio que habita em nós. E em 2 Coríntios, continuando, diz: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então ele, na continuação do verso onde diz que nós somos o templo de Deus, ele depois diz que ele é o nosso Pai. E isso é bastante claro, que nós somos os filhos de Deus e que Ele, o próprio Pai, é Ele que habita em nós e não outro, através do Espírito Santo, que é o Espírito dele. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui é mais um verso claro, o mesmo escritor Paulo, mas em 1 Coríntios, na primeira carta, ele diz outra vez esta verdade magnífica, que Deus, o Espírito de Deus, o Pai, Ele próprio habita em nós e não é outra pessoa, é o próprio Pai. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Este verso é muito importante, porque Paulo aqui está a fazer uma comparação entre nós e Deus. E, obviamente, Paulo está a dizer que nós temos um espírito e nós, o nosso espírito, o meu espírito sabe as coisas profundas do meu coração, da minha mente, o que eu estou a pensar, o que eu estou a sentir. E esse espírito está em mim. Mas ele depois diz também, assim também, quer dizer, a comparação, assim da mesma forma, ninguém sabe as coisas de Deus senão o espírito do próprio Deus. E Deus, para quem é que é Deus para Paulo? Paulo já explicou ainda há pouco. É o Pai, somente é o Pai. Então ele está a dizer, da mesma forma, Deus, o Pai, ele tem um Espírito, e o Espírito de Deus, que é Ele próprio, sabe as coisas, as profundezas de Deus. Não há aqui nada que seja muito complicado de nós estarmos a dizer que Deus tem um Espírito e Ele tem que ser uma pessoa à parte do Pai. E isto realmente é algo errado e é algo contrário ao que a Bíblia diz. O Espírito de Deus é o próprio Pai, é a sua pessoa em forma espiritual. Se somos sinceros, não existe qualquer dúvida no que acabamos de ver. Deus é o Pai e o Pai é o Espírito Santo. Não existe outra pessoa, o qual é o Deus Espírito Santo, um indivíduo à parte do Pai e do Filho, a terceira pessoa da Trindade. Isso não é bíblico. A palavra sagrada não deixa margem para qualquer dúvida. Agora vamos ver um verso muito importante. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Este verso aqui realmente é base, é o Evangelho aqui resumido em palavras sábias e compactadas. Jesus está a dizer que quem quiser ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Então nós vamos explorar aqui daqui a pouco esta parte que é muito importante. Vamos continuar. Pergunta. Se nós nascemos do Espírito Santo, como diz a palavra sagrada, por que razão disse Jesus para chamarmos Pai ao Pai de Jesus e não ao Espírito Santo, a terceira pessoa do Deus Trino? A resposta é simples, porque o Pai é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é esta outra terceira pessoa que faz parte de um Deus Trino. Agora, Jesus também é chamado de Pai na palavra sagrada. O que significa isto? Porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora, este verso é muito interessante, porque aqui diz realmente que este filho, aliás, aqui é importante salientar que um filho havia de se dar. Para eu poder dar algo, esse algo já tem que existir. Então,
O Filho já existia. Obviamente nós vemos isto no Velho Testamento. O Filho de Deus era já Filho de Deus por toda a eternidade, não diria, porque ele, para ser filho, tinha que nascer. Então houve um ponto em que ele foi gerado do Pai, mas ele já era Filho de Deus. E ele foi dado a nós, e assim ele haveria de ser chamado depois futuramente também de Deus forte, maravilhoso, conselheiro e Pai da eternidade, Príncipe da paz também. Eu quero me focar agora na parte Pai da eternidade. Aqui realmente, para uma pessoa que não sabe o que é o Evangelho, fica difícil poder entender um pouco esta parte, porque Jesus é chamado de Pai. Como nós já vimos ainda há pouco, Pai, na sua essência total, perfeita, é alguém que dá vida a outro ser. E Jesus é chamado Pai por isso mesmo. Ele é o que nos dá a sua vida. Mas vamos ver se isto se encontra na Bíblia. Eu resumi isto em algumas sentenças. Vamos ver o que eu digo, o que eu escrevi, e depois vamos ver se isto aparece na Bíblia. Deus criou uma vida só, Adão. Essa vida era perfeita, em união com o Espírito de Deus. O homem perdeu essa vida, morreu espiritualmente, ficou sem o Espírito de Deus. Ao pôr o homem em dúvida a palavra de Deus e acreditar nas palavras de Satanás, o Espírito de Deus deixou o homem, e a partir daí todos os que haviam de nascer teriam que nascer sem o Espírito de Deus, com uma mente carnal, a vida de Adão, sendo-lhes impossível fazer o que é bom, pois só um é verdadeiramente bom, e esse é Deus. Ao homem, depois de cair no pecado, era e é impossível por ele mesmo voltar para Deus, pois em sua mente existia dúvidas para com a palavra de Deus. O Espírito de Deus já não estava com o homem. A única solução para a raça caída seria um membro da família humana conseguir voltar para Deus por si mesmo, vivendo uma vida perfeita, sem o Espírito do Altíssimo, e depois teria que dar essa vida a todos os humanos para se salvarem. Mas isso é impossível ao homem caído, pois não é divino como Jesus, o Filho de Deus, é. A solução perfeita que o Deus perfeito arranjou foi enviar o seu Filho unigênito. Ele viria como um homem divino. O Filho de Deus faria para sempre parte da raça humana, unindo de volta a raça caída ao Deus Todo-Poderoso pela sua vida perfeita. Teria que viver uma vida perfeita sem pecado e ser posto no lugar do homem, estar sem o Espírito de Deus e morrer. E, mesmo assim, não pecar nem por um momento. Isso só o Filho de Deus poderia fazer. Essa vida preciosa e única, de fato, a única vida que é aceite no céu por Deus, o Pai, essa vida teria que ser dada a cada um dos que tinham fé em Jesus. Jesus, depois da ressurreição, teria que voltar ao céu e ser dotado de toda a plenitude da divindade, sendo aí possível dar a sua vida a cada crente. Isso só seria possível através do Espírito Santo de Deus. Uma nova vida é o que todos os que vão ser salvos precisam. A única vida aceita por Deus, o Pai, é a vida de seu precioso Filho Jesus. Agora se entende por que razão o Mestre disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é necessário para nascer de novo? Primeiro, é preciso não existir, ou parar de existir. Depois de morrer, é preciso alguém nos dar a sua vida. Aqui é quando entra Jesus. Ele e só Ele nos pode dar a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Só a sua vida humana, divina, nos pode salvar, pois é a única vida válida para o Pai. E quando Jesus habita em nós, seremos transformados à sua imagem, vivendo Ele a sua vida em nós outra vez, sendo assim capazes de fazer o que é bom perante Deus, o Pai. Agora fica fácil de entender por que razão a palavra sagrada diz que Jesus iria ser chamado de Pai da eternidade.
porque ele haveria de dar a todos os que nele têm fé a sua preciosa vida, criando dessa forma uma nova raça de humanos, sendo ele assim feito o último Adão, o pai dessa nova raça de pessoas divino-humanas. Agora, sei que provavelmente você nunca ouviu o Evangelho, porque este é o Evangelho. O que temos que fazer, na realidade, é ver se isto existe na Palavra Sagrada, ou se isto não passa de ideias e filosofias de homens. Este é o verdadeiro Evangelho, de fato. Um pouco resumido, o que eu acabei de escrever e acabei agora de narrar para vocês é o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino. Agora, só mais uma vez, temos que ir à Escritura e verificar se isto se encontra na Escritura. Vamos ver. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, neste verso, estamos aqui a ver que Deus formou o homem. Deus só criou uma vida, só criou uma pessoa. Uma vida. A pessoa de Eva também foi criada por Deus, mas a vida é a vida de Adão, porque ela saiu de Adão, então continuava a ser a mesma vida. Então o que eu quero dizer é que nós hoje em dia ainda temos a vida de Adão. Eu não tenho, graças a Deus, eu hoje tenho a vida de Jesus Cristo, mas as pessoas do mundo que não aceitam Jesus, que não aceitam o Espírito de Jesus nelas, elas têm a vida de Adão, continuam a ter esta vida. Então, é aqui o que nós estamos a tentar ver é que Deus criou uma vida só e essa vida tem sido prolongada cada vez que se reproduzem os humanos, cada vez que os humanos têm filhos, continua a ser a mesma vida de Adão. Todos nós nascemos com esta vida, por isso que todos nós somos pecadores e todos nós morremos. Continuando. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui Deus diz, não comas. É a palavra de Deus. Não era para ser duvidada, esta palavra não devia ser duvidada, mas infelizmente foi. E diz, a serpente, esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então o que é que aconteceu? Deus disse uma coisa, Deus deu a sua palavra, disse, não comam, que vocês vão morrer. Isto não era uma ameaça, isto era um alerta de um bom pai, de um pai santo, alertando o homem das consequências que haveriam de acontecer. Agora a serpente disse algo diferente e implantou uma semente na mente do homem. Começando por Eva e obviamente Adão foi atrás e acabou por entrar o pecado no mundo assim. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava pelo jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então estamos aqui a ver o que é que aconteceu. Deus continuou com a mesma atitude para com o homem, ele continuava a vir e a querer comunhão com eles, mas algo tinha mudado, não em Deus, não mudou em Deus, mas mudou no homem. A mente do homem tornou-se uma mente carnal, uma mente com dúvidas, uma mente sem fé, sem confiança em Deus. Então, eles esconderam-se. Mas Deus continua igual para com eles, mas algo já tinha acontecido e era irremediável ao ponto de ter de vir o Filho do Homem, o Filho de Deus, tornar-se o Filho do Homem e morrer por cada um de nós. Acabamos de ver na palavra sagrada que Deus criou um só homem, Adão, e que o homem duvidou da palavra de Deus e acreditou na palavra de Satanás, tendo assim ficado incapaz por ele mesmo de resistir ao pecado. Afastado de Deus, perdeu a vida, fazendo-se inimigo de Deus. E aqui é o ponto-chave, de fato. O que Adão, o que a humanidade perdeu foi a vida. Porque Deus disse, certamente morrerás. E eles não morreram imediatamente, mas eles morreram espiritualmente. E este morrer foi o afastar do Espírito de Deus do homem. E a vida é o Espírito. São em sinónimos, são a mesma coisa. Vida é Espírito e Espírito é vida. Então, o que aconteceu foi que o homem perdeu a vida, o homem perdeu o Espírito. Então teria que haver um plano para voltar a dar esta vida ao homem. Vamos ver o que é que a palavra sagrada mais nos diz. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez.
E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então estamos aqui a ver que o homem, primeiramente, foi criado à semelhança de Deus, mas depois, por causa do pecado, quando Adão teve filhos, já não eram à semelhança de Deus, eles já não tinham o quê? Já não tinham o Espírito de Deus. Então eles já tinham sido à semelhança de Adão, porque Adão já estava, infelizmente, sem o Espírito de Deus, com esta mente carnal. Isto não quer dizer que Adão não se salvou. Adão vai se salvar, ele arrependeu-se. Mas o mal já tinha sido feito. Então toda a geração, todos os humanos que haveriam de nascer sem o Espírito de Deus. E teriam que, pela fé, que aqui está o ponto-chave, foi a dúvida, foi a descrença, foi a desconfiança em Deus. Cada um de nós teria que conquistar pela fé o Espírito do Filho de Deus em nós, para podermos voltar outra vez a ter esta vida. Então aqui está o contraste, que Deus criou o homem à sua semelhança, tinha o Espírito de Deus nele, quando Deus assoprou o fogo da vida, e depois o homem que saiu a seguir, os homens que saíram, a descendência de Adão, já foram feitos à semelhança de Adão, porque ele ali já estava sem o Espírito de Deus. Continuando. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui o que é que Paulo está a dizer? É o que eu disse. É, por um homem, toda a raça humana agora foi separada do Espírito de Deus. E então todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós nascemos pecadores. É o que a palavra está aqui a dizer. Todos pecaram. E a palavra diz que todos morrem. E o salário do pecado é a morte. O que é que acontece? Todos nós nascemos sem o Espírito de Deus. Todos nós nascemos em pecado. Então, Paulo aqui é bem claro que diz que todos nós pecamos. Continuando. Mas não é assim o dom gratuito como foi a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, o que é que Paulo está-nos aqui a dizer? Outra vez, que a ofensa de um, muitos morreram, na realidade, todos morreram, até agora todos morreram, o fato é que toda a gente morre, porque todos separados de Deus estavam e morreram por isso. E Deus diz que, pelo dom da graça, de graça de fato, na sua profundidade, o significado da palavra graça, pode ser espírito e pode ser vida também. Nós vamos ver isto um pouco mais à frente no estudo, sem dúvida que é vida. Então diz que, pelo dom da vida, da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então a vida por um, nós morremos, todos morremos por Adão, mas pelo dom da vida, que é de um só, de Jesus Cristo, todos nós haveremos de viver, todos nós os que acreditamos, obviamente, em Jesus Cristo, temos fé nele, é o que o ser humano precisa de fazer, é ter fé. Continuando, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Paulo aqui, outra vez, no mesmo capítulo, em Romanos 5, que deve ser lido completo, e no seu contexto é um capítulo maravilhoso, onde ele explica realmente o contraste. Ele, na realidade, ele está a explicar um pouco o que é o pecado e ele está a explicar o que é que aconteceu ao homem também e o que é que Jesus vai trazer. Então ele diz que por um só a morte reinou, não é? E por esse, mas também os que receberam a abundância da graça, que é a vida, e o dom da justiça, a justiça de Cristo, em vida, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então nós reinaremos e foi-nos dado a vida de Jesus e a justiça de Jesus. A justiça não é nossa, obviamente. Esta justiça que é falada da justiça de Cristo é realmente a justiça de Cristo. No homem não existe justiça nenhuma, a justiça é de Deus. Continuando. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também
por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Mais uma vez, Paulo, em Romanos, ele está-nos aqui a dizer que a ofensa veio por um homem, que foi Adão. Ele foi o que pôs tudo a perder, mas teria que vir um homem, teria que fazer parte da família humana, para resgatar a família humana, e também por um só ato de justiça veio a graça. A graça é a vida, veio a vida sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, por este ato de justiça, esta vida perfeita, justa que Jesus viveu, ele então pode nos dar a sua vida em abundância a cada um de nós que crê nele. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, outra vez, em Romanos 5, Paulo está a dizer, um homem desobedeceu, um homem desconfiou de Deus, desconfiou da palavra de Deus, e foram todos feitos pecadores, porque todos foram separados do Espírito de Deus, e nenhum de nós é capaz de fazer nada que seja bom sem o Espírito de Deus estar sobre nós. A única forma de nós podermos fazer algo de bom é Deus habitando em nós. De outra forma, seremos o que Satanás é, perdido completamente em trevas. Qualquer um. Então, todos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós receberemos esta justiça de Cristo e receberemos esta vida de Cristo. Então, seremos salvos assim, através da fé nele. Continuando. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ok, este verso em Coríntios é interessantíssimo, é muito, muito bom. Paulo era excelente em explicar o Evangelho. Mesmo assim, há muitos que torcem e confundem o que ele diz para a sua própria perdição. A morte veio por um homem, Adão. E a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, claro. Porque assim como todos morreram em Adão, não há ninguém nesta terra, nem os que serão salvos, que não morreram em Adão. Porque este é o propósito do Evangelho. Nós temos que morrer, o eu tem que morrer, este velho homem tem que morrer, que é a vida de Adão, tem que morrer, para podermos receber uma nova vida, que é a vida de Cristo. Então, depois continua e diz, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que é ser vivificado em Cristo? Lá está, é o que eu estou a falar. Nós seremos reavivados, teremos uma nova vida em Cristo, que é a vida de Cristo. Mas teremos que morrer primeiro. Teremos que morrer para o eu, temos que pôr este velho homem, esta vida de Adão, esta mente carnal, que nós nascemos com ela, teremos que vermos-nos livres dela. É a única maneira. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é que Paulo está aqui a dizer maravilhosamente, como mais ninguém pode dizer? Ele está a dizer que nós, primeiramente, fomos batizados com Cristo. Ok? E fomos batizados com Ele pelo batismo na morte. O que é que Paulo está a dizer? Nós, quando fomos batizados, aquele simbolismo do batismo é que quando o homem vai abaixo, o velho homem devia morrer e o novo homem devia nascer. Por isso, Paulo depois diz que nós devemos andar em novidade de vida. Que novidade de vida é esta? Que vida é esta? É a vida de Jesus Cristo em nós. É uma vida nova. Nós temos que, por fé, aceitar esta vida nova em nós e pormos o velho eu, o velho homem de lado, realmente acabar com ele, matá-lo, deixá-lo morrer e que Cristo possa viver em nós. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com os seus feitos, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então aqui mais uma vez Paulo dizer claramente o que é que tem que acontecer. Nós já nos despedimos deste velho homem, nós fomos crucificados. O velho homem, o eu antigo, foi crucificado com Cristo. Então agora temos que receber esta vida nova e recomeçar tudo de novo.
com Cristo, vivendo a sua vida em nós e ajudando-nos a fazer o que é certo, pois nós por nós mesmos não podemos fazer. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Este verso é realmente maravilhoso demais. Ele aqui resume o Evangelho em tão poucas palavras, mas maravilhosamente bem feito. Ele diz que o primeiro homem foi Adão, então ele é o primeiro homem, foi feito em alma vivente, é um ser humano que tem vida. O último Adão em espírito vivificante. O que é que isto quer dizer? Isto é forte demais. Primeiro, Jesus foi feito em espírito e depois um espírito vivificante, um espírito que dá vida. Jesus foi feito em espírito. Você já uma vez tinha ouvido isto? Já tinha ponderado sobre este verso? É a verdade mais pura que o Evangelho tem para oferecer. Jesus é o Espírito Santo. Jesus é o que nos dá vida através do Espírito Santo, a sua vida. Mas vamos continuar e aprofundar isto mais. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se alguém quisesse dizer que Jesus Cristo é o Espírito Santo, não poderia haver um verso, uma forma mais clara de dizer. Paulo aqui expressou claramente esta verdade pura do Evangelho, que o Espírito Santo é Jesus Cristo. Mas existem aqueles que tentam torcer e enganar-se a si mesmo para a sua própria perdição, infelizmente, enganando os outros. Eles dizem que aqui o Senhor não é Jesus, mas logo abaixo, 5 versos depois, Paulo diz claramente que o Senhor é Jesus. Ele diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, o Senhor. Paulo diz isto antes também. Paulo diz que um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, Jesus Cristo. Então, não seria mais claro, não poderia haver uma forma mais clara de dizer que o Espírito Santo é Jesus Cristo. Mas existem muitos mais versos que provam isto. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, aqui, Jesus, já depois de ser ressuscitado pelo Pai, pelo poder do Pai, pelo Espírito do Pai, ele encontra-se com os discípulos e falando com eles um pouco, depois chega ao fim e assopra sobre eles. Isto é simbolicamente representando o que aconteceu no Éden, com Deus assoprando sobre Adão a sua vida, o fogo, que é o Espírito Santo, e dando vida ao homem. Aqui Jesus diz, aqui a Bíblia diz que Jesus assoprou sobre eles e depois diz, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito do Senhor. Ele assoprou sobre eles e deu-lhes o seu Espírito, o Espírito Santo. É tão claro. E a seguir diz, e porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus, o Pai, porque nós somos filhos, Ele enviou o Espírito de seu Filho, o qual nos faz clamar, Abba, Pai. Quanto mais claro pode ficar? Seguindo. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se vocês estão familiarizados com o livro do Apocalipse, nós sabemos que Jesus aparece a João e João tem esta visão onde Jesus está a andar pelo meio das igrejas e ele fala aos anjos das igrejas, e esta é uma das igrejas de Esmirna, e Jesus começa por dizer, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, e depois no fim, ele diz isto a cada igreja, ele diz, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então percebam comigo, ele começa por dar esta mensagem à igreja, dizendo que isto diz o que foi morto e reviveu. Quem é este? É Jesus Cristo. Então no fim da mensagem a essa igreja, encontramos escrito, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica tão claro. Então, eu não sei como é que alguém pode dizer que Jesus não é o Espírito Santo. Ele próprio, ele está-se aqui a mostrar a nós como sendo o Espírito Santo. Ele diz aqui claramente que isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. E depois diz, ouçam o que o Espírito diz. Então ele está a dizer que eu estou-vos a dizer esta mensagem. E depois diz, ouçam o Espírito.
é Ele é o Espírito. Então, não sei, só se formos teimosos é que não vamos acreditar no que a palavra diz. E isso vai ser para a nossa própria destruição, infelizmente. Acabámos de ver como, por um só homem, Adão, todos ficaram sem o Espírito de Deus. Todos pecaram. Mas também, por um só homem, o último Adão, Jesus, todos foram feitos justos. Vimos também muito claramente que o Espírito Santo também é Jesus, o Filho de Deus. Agora vamos ver referências bíblicas acerca da sua vida, que nos é dada gratuitamente e como é ela a única solução para a raça humana caída. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Façamos uma pergunta aqui. Jesus aqui está a falar aos discípulos, em João 14. De fato, até é interessante o contexto que é do Consolador e tudo isso. Mas ele está a dizer que porque ele haveria de viver, ele vive, eles também haveriam de viver. Porque eu vivo, vós vivereis. Mas os discípulos já estavam vivos. Que tipo de vida era esta que Jesus estava a falar? Era a vida espiritual, era a sua própria vida que haveria de ser imputada a cada um dos discípulos, no dia de Pentecostes em particular. Então é interessante aqui o que está a ser dito, mas continuando diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Este verso é magnífico, realmente. Nós já fomos reconciliados e, de fato, todo o mundo, cada ser humano já foi reconciliado com Deus. Não há nenhum bloqueio entre Deus e os homens. Agora, há um problema que é nós conseguirmos ter uma vida perfeita, uma vida santa, sermos santos, sermos realmente semelhantes ao Filho de Deus. E aí entra a parte, seremos salvos pela sua vida. Nós não somos salvos, não fomos salvos porque Jesus morreu. Essa parte nos reconciliou. Essa parte foi a reconciliação da humanidade para com Deus. Mas a nossa salvação depende da vida de Jesus. A única forma de sermos salvos é receber a vida de Jesus. E Paulo aqui, ele explica isto claramente. Nós somos salvos pela sua vida. Mas existe um verso também muito interessante. A seguir diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, existe uma contradição na palavra sagrada? Até por acaso é o mesmo escritor? Não. Graça é vida. Paulo está a dizer, nós somos salvos pela vida. E depois diz, porque pela graça sois salvos. É a mesma coisa, vida é graça. Então fica bastante claro que nós somos salvos pela vida. E a única vida que nos pode salvar, não existe outra em todo o universo, é a vida de Jesus Cristo. Pois ele foi vitorioso, ele venceu o pecado. E continuando diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veem este verso, quanto magnífico é? Como Paulo deixa o Evangelho tão claro e tão maravilhoso. Ele está a dizer que ele foi crucificado. Paulo, a sua pessoa, o seu velho homem foi crucificado, ele morreu. E então o que é que aconteceu? Ele diz, ele vive, mas não é ele mais quem vive. Agora quem vive é Jesus Cristo, está a viver a sua vida nele. E ele vive agora, a vida que ele vive, a vida de Jesus Cristo vivida nele na carne, é através da fé no Filho de Deus. Então é muito claro o que a Bíblia nos quer dizer, o que a Bíblia está-nos a dizer acerca da importância da vida de Jesus em nós, que é-nos dada através do Espírito Santo, que é-nos imputada através do Espírito Santo. Eu sou o pão da vida, disse o Senhor, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, Jesus é a nossa vida. Paulo diz que Cristo é a nossa vida. De fato, a vida dos verdadeiros crentes é a vida de Jesus, é o Espírito de Jesus que está neles. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo.
Este verso também é muito interessante, muito, muito bom, porque aqui Paulo está a dizer que, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, se nós formos ver esta promessa, nós vamos ver que Jesus é quem fala desta promessa em Lucas 24, 49 e depois também acontece em Atos capítulo 1, e a promessa, Jesus diz que é a promessa do Pai. E nós sabemos o que é que aconteceu em Atos, que foi o Espírito que foi derramado pelos discípulos no dia de Pentecostes. Então, o que é que aconteceu? Foi o Espírito de Deus que foi derramado pelos crentes. Então, a promessa, quando Paulo aqui diz, segundo a promessa da vida, vida igual a espírito, é a mesma coisa. Vida e espírito e vida é a mesma coisa. E depois diz que está em Cristo. Esta vida é a vida de Cristo, através do Espírito Santo que vem a cada um dos crentes. Ele próprio, Jesus Cristo, em pessoa, em forma espiritual, que é claro. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, aqui estão a ver esta parte aqui em João 17, depois logo a seguir diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, mas antes diz, para que dê a vida eterna, a todos quantos lhe deste. Jesus é quem nos dá esta vida, através do Espírito que vem e habita em nós, o Espírito de Cristo. Ele imputa-nos esta vida, Ele dá-nos a sua vida. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Este verso é magnífico e dá-me a mim pelo menos uma força, uma energia brutal. Porquê? Porque, para começar, aqui já na parte do fim, João diz, para que saibais que tendes a vida eterna. Tendes, isto é presente, isto é um fato e é agora. Nós, os crentes, temos a vida eterna agora. Nós já temos esta vida. O Filho de Deus habita em nós. Como não poderíamos ter a vida eterna, a vida divina de Cristo? Ele habita em nós, nós já temos esta vida. E depois é claro que ao princípio deste trecho que eu acabei de ler, ele diz, Deus deu-nos a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Isto é triste, porque eu sei que existe pessoas que acreditam que não é Jesus que está neles, que é outro, esta terceira pessoa da divindade. E o quanto é que isto é triste, é uma infelicidade muito grande para estas pessoas, porque aqui a palavra diz-nos claramente, quem tem o Filho tem a vida. Estas pessoas não têm o Filho, elas dizem que têm outro, este tal indivíduo que faz parte de um Deus triuno que não existe na Bíblia. Isto realmente é o plano perverso, subtil de Satanás, tão bem formado. Obviamente nós temos que ver que este ser é o terceiro em ranking. Ele era o terceiro em todo o céu, mais capaz intelectualmente, espiritualmente, quando ele ainda estava Ele era o ser a seguir ao Filho de Deus, era o terceiro no ranking, na hierarquia. Então nós temos que ver que este ser tem uma mente, uma inteligência que ultrapassa qualquer ser humano, não sei quantas vezes, mas muitas. Mas ele, obviamente, veio separar o Espírito de Deus do próprio Deus. E ele criou esta outra pessoa, que não existe. A pessoa do Espírito Santo é o próprio Pai, não é uma pessoa à parte. Então ele veio destruir a única possibilidade dos crentes terem vida. Porque se nós separamos o Espírito do Pai e do Filho, e existe essa outra pessoa, nós agora dizemos assim, eu quero que o Espírito venha habitar a mim. E nós temos na nossa mente esta ideia que é outra pessoa, que não é o Filho de Deus e que não é o Pai. E isto é terrível. Isto traz-nos outra pessoa. E eu não quero essa outra pessoa. Eu quero Jesus em mim, como diz a Bíblia. Como diz aqui João, que a vida eterna
é ter o Filho de Deus em nós. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Infelizmente, todos os que têm esta crença satânica e não querem largar por teimosia, por não sei como, é que eles não conseguem ver uma verdade tão clara na Bíblia. Se eles continuarem assim, infelizmente, eles têm a morte, eles terão a morte eterna. Não têm a vida, porque a única vida que a gente pode ter se encontra no Filho de Deus e no Pai. Não existe outra pessoa à parte do Pai e do Filho. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, diz João, em 1 João, no capítulo 1. Continuando. Agora Jesus tinha que ter uma forma de dar esta preciosa vida, humana ou divina, que ele viveu na Terra, todas as suas batalhas vencidas como homem, todas as suas experiências tinham que ser dadas aos crentes em Jesus. Como haveria isto de ser feito? A palavra sagrada explica isto. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Como é interessante e maravilhoso este verso. Aqui Jesus levanta-se e começa a pregar com alta voz, como diz a palavra, e sem se deter. E ele diz claramente que quem crê em mim, ele diz, venham a mim, não é ir a outro. As pessoas, quando dizem que este Deus triuno existe, eles estão a ir a outro. Quando eles dizem que neste momento o Espírito Santo, esse indivíduo, Deus, à parte do Pai e do Filho, está presente neles, não é Jesus Cristo, mas Jesus diz, venham a mim. Jesus não é mentiroso. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E depois João, narrando esta parte, diz, isto dizia ele no Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Isto é... Quem não entende o Evangelho não consegue entender estes versos, mas o que é que acontece aqui? O Espírito ainda não tinha sido dado, mas nós vemos que os discípulos já saíam, quando foram lançados por Jesus, eles já expulsavam os demónios, eles já faziam milagres, vemos no Velho Testamento os homens de Deus influenciados pelo Espírito Santo, como Sansão, com uma força incrível, e tantos outros, Elias, Eliseu, muitos outros, Moisés, todos eles tinham o Espírito Santo. Porque é que aqui João está a dizer que o Espírito ainda não fora dado? O Espírito ainda não fora dado. João está-se aqui a referir em particular à vida de Jesus. Esta vida preciosa que nunca houve antes da vinda de Jesus e dele ter vivido e morrido e ressuscitado e depois ter sido capaz de nos dar a sua vida, é o que ele está aqui a falar. O Espírito é a vida de Jesus. Ele está aqui a dizer, porque o Espírito ainda não fora dado. Esta vida de Jesus ainda não fora dada, porque ainda Jesus não ter sido glorificado, Jesus ainda não tinha sido levado a Deus, e esta vida preciosa ter sido aceita por Deus, Jesus ter sido feito totalmente divino em toda a totalidade da palavra, em todas as suas características, e assim ele poder imputar o seu espírito a cada um dos crentes. Porque Jesus, quando vivia na Terra, ele não era onisciente, onipresente e onipotente. Ele era divino no seu caráter, no seu espírito, mas ele não era divino nas características normais que Deus tem. Então ele, quando foi glorificado, ele foi-lhe dado todas estas características outra vez, e ele, tornando-se onipresente através do Espírito Santo de Deus, conseguia imputar a sua vida aos crentes. Mas continuando diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. Aqui, esta é uma das pedras mais perigosas, que alguém se concentra a sua salvação toda em dizer que quando Jesus diz o outro, vos enviarei outro Consolador, as pessoas
pensam por tudo e agarram-se àquilo como Jesus está a falar de outra pessoa. Não, Jesus está a falar dele próprio em forma espiritual. Ele próprio haveria de vir em espírito. E ele aqui diz claramente, ele diz, convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Se o Consolador é o Espírito Santo e o Espírito Santo existiu sempre, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, e nós sabemos, na realidade, o Espírito Santo é o próprio Deus, então o Espírito Santo é Deus, ele é a essência de Deus. É claro que ele existiu desde sempre, porque Deus é Espírito, mas numa forma trinitária de entender as coisas, não dá para perceber este verso. Porquê? Porque ele diz assim, convém que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas o Consolador já estava com eles. O Espírito Santo já estava. O Consolador era Jesus Cristo, Ele próprio. Por isso é que Ele está a dizer, convém que eu vá ser glorificado para depois poder vir, para eu poder enviar o Consolador, para eu poder enviar a minha vida, eu em forma espiritual para vós, para vos dar algo que nunca foi dado antes em toda a história da humanidade. A minha vida vivida na Terra, que nunca existiu, porque nunca ninguém tinha vivido como Jesus. Então é isto aqui que a Bíblia nos está a dizer. Continuando diz, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. Vejam como é interessante este verso. Então, isto já é depois de Jesus ter sido ressuscitado, ter sido levado ao céu e já tinha sido glorificado. Aqui vemos que, de sorte que, exaltado pela destra do Pai, ele foi exaltado pelo poder do Pai, pela força, pela mão do Pai. O Pai assim quis que Jesus fosse. O Pai é o Todo-Poderoso, ele pode tudo o que ele quiser. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, vejam bem, a promessa do Espírito Santo não só era para os crentes, mas para o próprio Filho. O próprio Filho haveria de ser outra vez cheio, totalmente, como nenhum de nós nunca poderá ser completamente cheio do Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo no Filho, em Jesus, porque o Pai assim o quis. E depois diz Pedro, e derramou isto que agora vedes e ouvis. Como é que Pedro tem a audácia de chamar isto ao Espírito Santo? Vocês percebem o que é que está a acontecer aqui? Pedro está a chamar isto ao Espírito Santo. Não se pode chamar isto a uma pessoa, devia dizer ele. E derramou ele que agora vocês vedes e ouvis. Mas de facto o Espírito Santo é uma pessoa sim, de facto são duas pessoas, é o Pai e o Filho, mas ele é um agente, nós não sabemos o que é, sabemos quem é, mas aqui Pedro diz que é isto que vocês viram, que estão a ver e a ouvir, foi derramado por Jesus. Jesus recebeu do Pai, foi glorificado, foi cheio, totalmente cheio do Espírito Santo, como ninguém mais em todo o universo pode ser, porque ele é o Filho de Deus, literal, ele é divino, ele foi cheio do Espírito Santo, totalmente, e depois ele derramou sobre nós, ele derramou sobre eles, o que agora eles estavam a ver, que era o Espírito Santo, que era a vida de próprio Jesus, que tinha sido derramada sobre os crentes. E continuando diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Percebam, aqui mais um verso claramente que diz que Jesus, antes que o mundo existisse, ele tinha aquela glória, ele tinha aquela divindade completa em toda a sua forma, em todas as suas características, sendo onipresente, onisciente e onipotente. Então, Jesus está a dizer, agora, isto era a oração em João 17, Jesus sabia que ia ser crucificado, e ele disse, depois, quando eu for a ti, Pai, glorifica-me, enche-me outra vez, dá-me esta plenitude que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Eu sendo o teu Filho divino. Então percebem, Jesus foi glorificado e depois pôde-nos dar a sua vida através do Espírito Santo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Este verso também é interessantíssimo e depois já vamos ler a continuação, que é muito bom. O que é que diz aqui? Mas a graça ou a vida foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isto diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Depois dele subir ao alto, o cativeiro, a morte, ele levou cativo o cativeiro, então a morte já não tem mais, porque Jesus agora tem as chaves do inferno ou do sepulcro, porque o inferno na realidade não existe, é uma invenção católica onde as pessoas estão a queimar. Ele levou cativo a morte, porque ele tem poder para ressuscitar todos. Uns, infelizmente, serão ressuscitados para morrer outra vez, eternamente, serão exterminados eternamente com o fogo, e outros, os que creem nele, serão salvos. Mas depois diz, e deu dons aos homens. Que dom é? É a vida, ele deu a sua vida. Ele subiu ao alto, foi glorificado, e depois de ter sido glorificado, através do Espírito Santo, o veículo que o Pai e o Filho usam para estar presente em todo o universo, o agente o qual eles usam, ele deu a vida a todos os que creem nele. Mas continuando o verso diz, ora isto, ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Vocês entendem? Jesus veio como homem, aqui é as partes mais baixas da terra, que é realmente ser um homem em todo o universo é a pior coisa que pode haver. Pior do que isso é ser um anjo caído. Depois disso, Jesus subiu. E depois diz, o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas, para encher todas as coisas. Jesus, quando ele subiu, ele foi glorificado, recebeu a totalidade da divindade outra vez, sendo, mais uma vez eu repito, onipresente, onipotente e onisciente. E ele sendo onipresente, ele pode encher todas as coisas, porque Deus está em todo lado. Deus, a palavra diz que eu encho os céus e a terra. Deus está em todo lado, através do seu Espírito. Como é que isso é possível? Eu não sei. E não quero saber. Essas coisas, para mim, são para além do meu entendimento. Mas eu sei que a palavra diz que Jesus, quando foi levado, foi glorificado, e depois diz para preencher todas as coisas. Ele preenche através do Espírito Santo, inclusive o coração dos que creem nele, e esta é a única forma de ser salvos. É Jesus, literalmente, a sua pessoa, a sua vida em nós, no coração do crente. Quem habita com o crente é Jesus, literalmente Jesus, em espírito, e não outra pessoa. A palavra sagrada não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. Vamos ver. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Ouvistes que vos disse, vou e venho para vós. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E é verdade. Alguém que não tem o Espírito de Cristo não é de Deus. Se alguém diz que tem outro Espírito, outra pessoa, que não é a pessoa de Jesus Cristo, que não é a pessoa do Pai nele, essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa, infelizmente, é do outro lado. E nós sabemos que só existem dois lados. É o lado do inimigo, Satanás, e é o lado de Deus. Então, a palavra é bem clara. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Todos aqueles que dizem que têm outra pessoa neles, não têm Cristo, esses pertencem a Satanás. Infelizmente, é o que a Bíblia diz, e mais infelizmente ainda é as pessoas que não
teimosamente querem continuar a seguir o que as denominações dizem, o que os homens dizem, e não seguir o que a palavra de Deus diz tão claramente, tão claramente. Eu entendo se você nunca ouviu isto, que agora seja a primeira vez que esteja a ouvir, veja outros vídeos que eu tenho no canal, onde isto é explicado pela palavra de Deus. É tão claro que a Trindade é uma invenção satânica, terrível para afastar o Pai e Jesus de nós. É isto que está a acontecer. Que você possa ter humildade se continua a pensar que a Trindade é verdadeira, que possa ter humildade para aceitar este fato. Porque você sem Jesus está perdido, está perdida, não há solução para você. Tem que acreditar verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, literal, algo que a Trindade nega, e tem que acreditar que é Ele, não outro, que habita em nós. Resumindo, só existe um Deus. Esse Deus é o Pai. Deus tem um Filho divino, literal, Jesus Cristo. Deus, o Pai, é Espírito. O Espírito Santo é a pessoa do Pai em Espírito, no coração do crente. Jesus Cristo é o Filho de Deus, literal. Ele também é o Espírito Santo, a presença pessoal do Filho de Deus em Espírito em cada crente. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vens que te hades manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos, eu e o Pai, para ele, e faremos nele morada. Este verso é um verso interessante, porque ele encontra-se em João 14. Se vocês conhecem um pouco da Bíblia, sabem que é o capítulo onde aparece o Consolador. E depois tem graça que os que continuam a dizer que Jesus iria enviar outro e que é outro, tem que ser outro, porque eles dizem que tem que ser outro, que não é Jesus. Mas depois o que Judas, não os Iscariotes, o que ele entende é que é Jesus, porque ele diz assim, Senhor, de onde há de te manifestar a nós, no futuro? Pois Jesus disse que o mundo não o poderia ver, mas vocês o veem e vocês o conhecem porque habita convosco e há de estar em vós. E depois Jesus diz que ele haveria de estar neles. Bem, é tão fácil entender aquela parte onde Jesus está a falar do Consolador, só mesmo se nós formos teimosos e quisermos acreditar no que os homens dizem e no que as denominações, porque nós pensamos que somos salvos pela denominação, o que é um perigo satânico. Todas as denominações estão infiltradas por jesuítas, estão corrompidas, nenhuma delas tem Deus verdadeiramente nelas, como no geral, obviamente existem pessoas nas denominações que são sinceras e que são filhas e filhas de Deus, mas as pessoas continuam a acreditar nas coisas só porque a denominação diz. Mas aqui não é isto que Judas, não os Iscariotes, ele entendeu. Ele entendeu que o Consolador é o próprio Jesus Cristo, porque ele diz, como é que te há de manifestar, Senhor? Que o mundo não te há de ver, mas nós vamos te ver. E depois Jesus, o que é que ele responde? Ele não só diz que é Jesus Cristo, ele diz que é o Pai. Ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos, eu e o Pai, para ele, e faremos nele morada. Viremos. O Pai e Jesus virão para cada um de nós, porque o Pai e Jesus, eles são o Espírito. Eles ambos são o Espírito. É a mesma vida, ambos têm a mesma vida, partilham da mesma vida, esta vida divina que o Pai deu a seu Filho quando o gerou. Então fica bem claro aqui, as pessoas que querem continuar a acreditar que é outro, que continuem, mas terão as suas consequências. E infelizmente eu posso-vos garantir que vocês estarão perdidos. Vocês estão perdidos, porque vocês nem sequer têm Jesus neste momento. Mas Deus é misericordioso demais e que vocês possam se arrepender e aceitar que é Jesus o Consolador, que é Jesus o Espírito Santo, que é o Pai e não outro. Mas continuando diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, parando aqui um pouco. Paulo diz assim, nós não estamos na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Quem é que é Deus para Paulo? Nós vimos ainda há pouco, Paulo deixa, se há alguém que deixa que Deus é o Pai, somente, este é Paulo. Ele é o que claramente diz várias vezes que Deus é o Pai. Deus é o Pai. Então ele está aqui a dizer, se nós já não estamos na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós, então o Espírito de Deus
é quem? É o próprio Pai. O Pai é Deus e é o Espírito dele que habita em nós. Então se nós temos outro, nós estamos na carne. Se nós estamos a dizer que temos outra pessoa, outro Espírito, que não é o Espírito do Pai, nós estamos na carne. E depois continuando diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok, então espera aí. Parece haver uma confusão, porque Paulo ele próprio diz que existe só um Espírito. Ele agora diz assim, o Espírito de Deus, que é o Espírito do Pai, porque Deus é o Pai, e depois ele diz o Espírito de Cristo. Então parece haver dois Espíritos. Mas não, lá está o que eu acabei de dizer ainda há pouco. Existe um só Espírito. Jesus é o Espírito Santo, o Pai é o Espírito Santo. E isto aqui fica claro aqui. E então continua e diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então ele agora diz outra vez, Cristo está em vós, Cristo está em nós. Os crentes, os verdadeiros crentes no Deus verdadeiro e no seu Filho, esses têm Cristo. Aqueles que acreditam em doutrinas de homens, em filosofias de homens, doutrinas de demónios, esses infelizmente têm um outro, que é o tal Deus, o Espírito Santo, uma pessoa à parte do Pai e do Filho que não existe, que é Satanás, na realidade disfarçado, para poder entrar e dominar as pessoas e realmente fazer com que as pessoas se percam, porque unicamente Jesus, habitando em nós com a sua vida, nós podemos ser transformados. Porque somente Ele foi um homem. Então, se nós aceitamos outro, estamos perdidos. Mas continuando diz, e se o Espírito daquele que de entre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então vejam bem este trocadilho de Paulo aqui é maravilhoso. Ele diz, o Espírito de Deus, pois diz, o Espírito de Cristo, pois diz, Cristo habita em nós, pois diz, o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em nós. Então vejam, quem é que habita em nós? É o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, que é Deus, o Pai. Ele habita em nós e é Cristo que habita em nós. E ele diz claramente, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Infelizmente, não é dele. Esse tal é de Satanás. Agora, resumindo, vamos aqui ler algo que eu escrevi. O homem perdeu a vida, que é a graça, que é o Espírito de Deus, dado por Deus. Era impossível ao homem voltar para Deus por si mesmo e voltar a ter essa vida. Somente um ser divino que pudesse morrer poderia vir e tornar-se humano e viver uma vida perfeita sem pecado. Só existe um ser com essas qualidades em todo o universo, o Filho literal de Deus, Jesus. Somente Ele poderia cumprir essa missão com sucesso. Ele quer habitar em você, não é outro, não. É Ele mesmo, Jesus, em forma espiritual. Ele quer viver a sua vida outra vez em você. Aceita Jesus, o Filho de Deus, literal. Não aceita o outro, que nada pode fazer por você. Somente Ele é o caminho para o Pai, e não outro. Este é o Evangelho do Reino de Deus, que Deus reina espiritualmente no coração de todos os que creem no nome de Jesus Cristo, o Filho literal de Deus. Então vejam, o que eu escrevi é interessantíssimo, porque nós se vermos que tinha que ser um ser divino que tinha que vir e tinha que morrer e tinha que ser ressuscitado. Deus não pode morrer. Deus é imortal. O Pai não pode morrer. Nunca pode morrer. O Pai é imortal. Mas o Filho de Deus, sendo divino, tendo a vida ter sido dada pelo Pai, Ele pode escolher dar a sua vida. Como Ele disse, a mim ninguém me tira a minha vida, mas eu a dou de mim mesmo. E volto a tomá-la, volto a recebê-la. A recebê-la de quem? Do Pai. Porque nós sabemos que há no mínimo 15 a 20 versos na Bíblia onde diz que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Jesus não se ressuscitou Ele mesmo. Então isto é mais uma prova que Jesus era o Filho de Deus antes de vir, porque só Ele tem estas características de ser divino, ser imortal também, mas Ele poder dar a sua vida, porque Ele foi-lhe dada. Mas Deus ninguém deu ao Pai, ninguém lhe deu a vida. Mas Jesus, a Ele foi-lhe dada. Então Ele mesmo sendo imortal, tendo esta vida imortal que o Pai lhe deu, ele pode dizer, não, Pai, entrega. Ele diz,
Pai, recebe o meu espírito, a minha vida. E deu de volta a vida ao Pai que o Pai lhe tinha dado. E o Pai agarrou a sua vida e ao fim de 3 dias voltou-lhe outra vez a dar a vida. Então, fica tão claro, irmãos e irmãs, eu espero que o estudo tenha, tenha posto alguns pontos mais claros. Este é o verdadeiro Evangelho. O homem perdeu a vida. O homem afastou-se de Deus, afastou-se do Espírito de Deus, tornando-se pecador. E a única forma seria alguém da família humana vir e viver uma vida perfeita, o qual é impossível para o homem sem o Espírito de Deus. Jesus viveu sim com o Espírito de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele por ele próprio era divino no seu caráter, ele tinha um caráter divino, ele por ele próprio, ele conseguia viver sem pecar. E nós vemos o que aconteceu na cruz do Calvário, quando Deus se afastou. Jesus diz, meu Deus, porque me desamparaste? Deus não estava com Jesus ali, era só ele, sozinho. E ele, mesmo assim, ele viveu aqueles últimos momentos sem cometer um único pecado, sem pecar contra Deus. E foi em frente na sua missão. Nenhum ser em todo o universo poderia fazer aquilo, a não ser o Filho de Deus. Porque ele próprio é divino por ele mesmo. Então, depois dele morrer, e depois de ele viver esta vida preciosa, que é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes, ele também teria que morrer. Porque este era o pago do homem. O homem, Deus disse, certamente morrerás. E Jesus tinha que vir e pôr-se no lugar do homem. Então, ele viveu uma vida perfeita, viveu sem o Espírito de Deus, que também era o lugar do homem, porque o homem não tem o Espírito de Deus desde a nascença. Depois teria que morrer, porque teria que ir aos mortos e trazer a chave do inferno, a chave do sepulcro, porque o inferno, como os protestantes ensinam e a Igreja Católica foi inventado pela Igreja Católica, não existe. Não existe este Deus que tortura as pessoas. Isto é Satanás, eternamente. Mas o que existe é uma morte que vai ser eterna e que a pessoa vai desaparecer para sempre, inclusive a Satanás. Nós vemos isto em Ezequiel 22, onde Satanás claramente diz que vai ser feito em cinzas e estará por baixo da sola dos santos. Agora, Jesus morreu, teria que morrer para poder ressuscitar, porque ele próprio teria que morrer para depois também poder ressuscitar os que morreram. E depois ele teria que ser glorificado. Esta vida maravilhosa teria que ser dada a cada um, porque ele salvou-se. Ele foi humano, ele salvou-se. Mas que bom seria isso se ele não pudesse dar a sua vida. A única forma de ele dar a sua vida era ele ser totalmente glorificado, ser glorioso, como era antes de vir ao mundo, com a totalidade da divindade, uma das características sendo onipresente através do Espírito Santo, e através do Espírito Santo ele poder imputar, dar esta vida a cada um que cresce nele. E então, quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos em Deus, é-nos dada a vida de Jesus, é-nos dado o Espírito Santo, e ele trabalha e aperfeiçoa o nosso caráter. Obviamente isto é uma obra que demora, uma obra de uma vida, às vezes. As pessoas vão melhorando porque nós temos esta vida nova e como crianças temos que começar a aprender tudo de novo e a fazer as coisas de acordo com a santa e boa vontade de Deus. Eu espero que este estudo tenha sido proveitoso. Se gostaram, façam um gosto que ajuda muito, façam um like, né? E se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se. Eu quero fazer muitos mais destes vídeos, explicar o verdadeiro Evangelho, o que a Escritura verdadeiramente diz, porque isto não é ensinado em lado nenhum porque as pessoas não sabem, as pessoas foram enganadas, as pessoas querem seguir o que os homens dizem, querem seguir a tradição dos homens, filosofias de homens e não querem seguir o que a clara palavra de Deus diz. A palavra de Deus é tão clara que quando eu leio, eu imagino como é que as pessoas não conseguem ver estas coisas. E as pessoas teimosamente, eu sei que muitos de vocês teimosamente devem estar irados agora e continuar a acreditar que tudo o que eu acabei de falar de alguma forma não pode ser verdade, que Jesus não é o Espírito Santo, que o Pai não é o Espírito Santo. Mas isso fica entre vocês e Deus. Se não estão inscritos no canal, inscrevam-se. Carreguem na campainha, no botão da campainha para poder receber as notificações quando os vídeos aparecem. E que Deus vos abençoe muito a vocês e a toda a vossa família. E façamos uma pequena oração agora a agradecer ao nosso Altíssimo Deus e a seu Filho.
Santo e bom Deus, mais uma vez eu quero dar-te graças, muitas graças, ó Pai, por tudo. Só eu e tu e o teu filho sabemos as maravilhas que tens feito na minha vida. E Pai, eu quero que tu possas, como diz a tua santa palavra, Pai, que possas vir e estar com cada uma destas pessoas que agora que acabou de ver este estudo, Pai, que tu e o teu filho possam estar com elas e convencer elas desta verdade magnífica, que elas possam pôr de lado estes preconceitos, estas coisas que nós temos a aprender durante talvez décadas, e que possamos aceitar simplesmente a tua palavra, ó Santo Deus. Que possas continuar a abençoar a cada um dos teus filhos e filhas sobre a face desta terra, ó Santo Deus. Te peço, agradeço-te muitíssimo por tudo, mais uma vez, em nome do teu precioso Filho Jesus Cristo, Pai. Amém.